Vamos continuar a meditação da palavra do Senhor. Como é bom meditar na palavra de Deus, glorificar este Deus e sentir a sua presença e aprender da sua palavra. Estamos meditando sobre o trabalhar de Deus, o agir de Deus na vida do homem e na vida da mulher. Estamos meditando no texto na Bíblia que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 7. Na última reflexão dissemos que a palavra de Deus é mistério, como está no versículo 7. A sabedoria de Deus é mistério, e vivendo de todo jeito, não tem como adquirir sabedoria e entendimento. E a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é como ouro na profundidade da terra. Quem a procura e encontra enriquece quando fala do conhecimento das coisas de Deus, que é mistério. Meus amados, de fato, as coisas do Senhor é tanto mistério que nem se pode se ver e se tocar no mundo físico, mas tem que crer para poder haver, se manifestar. Estamos aprendendo segundo as Escrituras, quando no versículo 9 o apóstolo Paulo, ele diz que estas coisas são manifestas àqueles que o amam, e estamos meditando sobre o trabalhar de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, que Deus das alturas olha para a terra, em meio às nações, em meio aos filhos dos homens, procurando com o seu olhar a quem tenha entendimento e ore diante dele. Deus está procurando entre as nações. Como da mesma forma, devemos procurar a Deus quando os amamos de fato. Porque se não fizermos assim, de forma nenhuma você vai poder entrar na dimensão de Deus, no reino celestial. Porque o reino é invisível, como dissemos na reflexão anterior. O Espírito Santo já nos trouxe esta orientação dentro das Escrituras, já nos tocou de forma maravilhosa. Quando está escrito nas Escrituras sobre aquele rei pagão chamado Belzetar. Belzetar, o rei Belzetar, era um rei pagão, um rei que desafiaram a Deus, brincaram com as coisas consagradas a Deus, e quando invadiram a Israel, levaram da casa de Deus, do lugar sagrado do Senhor, os utensílios, os copos, ali as que se usava na casa de Deus, levou para aquele reino. E diz que quando ele estava comemorando com as suas mulheres naquela festa, ali muita gente que era próximo dele naquela comemoração, mandou trazer as coisas que eram consagradas a Deus. E foi o erro dele gravíssimo, porque diz que quando ele pegou os utensílios e estava ali bebendo vinho,
debochando das coisas de Deus, diz que ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto na vida dele. Porque quem brinca com esse Deus, brinca com fogo. E é melhor brincar com fogo que queima do que brincar com fogo do céu. E diz que ele viu o dedo escrevendo na parede. Isto é mistério. Isto é mistério de Deus. Quando ele viu aqueles dedos escrevendo naquela parede, o que era de homem valente, corajoso, diz que suas pernas bateram umas nas outras. Ficou trêmulo na hora. Chamou os mágicos daquele reino, aqueles adivinhão, feiticeiros que trabalham para Satanás, para entender o que significava aquela escrito, aquele dedo, que aquele dedo tem escrevido naquela parede. E diz que eles, de forma nenhuma, conseguiram explicar para o rei o que estava escrito ali. Mas aí tinha um homem lá, chamado-se Daniel. Chamaram-se Daniel. Aleluia, porque o mundo vira as costas para Deus, mas quando precisa, vai bater aonde? Na porta divina. Tá com fome, bate na porta divina e enche a barriga e volta para o mundo, não é assim? Tem cristão também que é desse jeito também, não vendo só um lado da moeda, porque Deus é justo. Mas chamaram a Daniel. Quando o Daniel chegou ali, logo os olhos de Daniel não eram os olhos humanos, eram os olhos espirituais, ou de visão espiritual. Daniel viu e entendeu o mistério. Entendeu o mistério, porque Daniel fez diferença em meio àquele reino. Quando Daniel entende o mistério, explica para o rei o que estava escrito naquela parede. Daniel deu significado e disse: olha, rei Beltesar, se achaste em falta diante de Deus, e você foi pesado na balança celestial. O céu desceu para te pesar porque tu brincaste com as coisas de Deus. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade, não brinque não. Não brinque não, porque muitos que brincaram, Deus até às vezes deixa, Ele dá a corda. Deus às vezes dá a corda, aí, porque Ele sabe que o Deus que dá a corda é o mesmo Deus que puxa. Temos nos nossos dias muitas pessoas, entre pessoas que confessem a fé, os que digam que estão pregando, que são enviados por Cristo, pregando heresia, coisa antibíblica, brincando com um livro. E você está correndo um risco, um perigo muito grave. Porque Deus que dá a corda é o mesmo que puxa. Assim como ela vai, quando é para Ele puxar, vem. E o boi brabo vem se espedaçando. Porque diz que naquela mesma noite, o rei desceu à sepultura. Aleluia, Deus tem tempo para tudo. Saulo ainda, Paulo quando era Saulo, fez isso por algumas vezes. Mas um dia, por volta de 12 horas, o céu em reunião no mundo espiritual marcou aquele encontro com Saulo. E quando o céu desceu naquele exato momento, naquele dia, por volta de 12 horas, Saulo caiu do cavalo. Quando ele caiu por terra, ele ouviu um resplendor de glória tão forte que ficou cego sem poder contemplar a luz do dia por 3 dias. Em seguida ouviu uma voz quando lhe dizia: Saulo, Saulo,
E Saulo nunca tinha pronunciado esta palavra, mas nesse dia ele teve que pronunciar. Sim, Senhor. Ele disse muito bem: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegue. Deixa eu te dizer, Saulo, duro é para ti este negócio, duro é para ti se levantar contra os aguilhões. É muito, Saulo, mas eu não